Está aqui o nosso cardiologista, Dr. Edmo Atique Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Amaury? Prazer estar aqui novamente. O consultório está mais ativo em Rio Preto, São Paulo ou Rio? Rio Preto e São Paulo no mesmo patamar, bombando, com essa retomada aí pós essa recuperação da Covid, os pacientes estão mais ativos. Ativos querem fazer check-up. Um check-up, querem resolver os problemas de saúde e exigindo mais da gente, que tem que estar sempre mais atento aí para atender todo mundo. Você tem um consultório aqui em São Paulo dotado de alguns equipamentos que evitam que a gente vá fazer os exames fora. Exatamente. Eu procurei no mesmo local ter os equipamentos para poder oferecer essa facilidade para as pessoas. Em São José do Rio Preto também eu fiz isso, mas em São Paulo a gente sabe, uma cidade grande, tudo muito longe. Você ter essa possibilidade de resolver ali tudo é muito mais fácil para quem está precisando de um cuidado cardiovascular. Que bacana. Bem, eu vou falar hoje de um assunto que acho que todo mundo, não é? Homens e mulheres ficam envolvidos, ficam debatendo, que é o tal do jejum intermitente, essa dieta que dizem, vamos saber aqui do Dr. Edmo, que ele pode favorecer a desintoxicação do organismo, melhorar a imunidade. Você, Edmo, você é contra ou a favor do jejum intermitente? Eu tenho uma posição, Amaury, de individualização. Eu analiso caso a caso. Há benefícios comprovados, como há alguns efeitos colaterais também. Então, eu acho que não dá para você colocar, eu não sou a favor de você estabelecer o jejum intermitente como uma regra. Eu entendo como uma ferramenta útil, que a gente pode usar no dia a dia da maioria das pessoas para algumas finalidades. Então, por exemplo, você falou inicialmente da desintoxicação. Quando você quer realmente permitir que o seu corpo faça uma faxina dentro dele, que os órgãos consigam ter um tempo de descanso para eliminar as toxinas do dia a dia, você tem que parar de ofertar alimento para esse corpo. Então, o fígado tem mais tempo para se organizar, o coração consegue também trabalhar melhor, o cérebro também. Agora, essa questão do tempo, quanto tempo que você vai deixar a pessoa sem alimento, só com líquidos, que é o grande fulcro do problema. Se eu um dia tiver que te indicar, por exemplo, eu não posso indicar como uma regra, como um modismo. Eu preciso realmente entender melhor o seu organismo, conversar primeiramente, entender tudo que você tem de antecedente, familiar, pessoal, tudo que você usa de medicação, quais são eventuais comorbidades que você tenha, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem colesterol elevado, se você é muito ansioso, se você precisa usar concentração e o raciocínio a todo momento na sua profissão. Porque a gente sabe que os efeitos colaterais do jejum pode ser uma desconcentração momentânea, dor de cabeça. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte dos efeitos colaterais. Dos efeitos colaterais. A maioria das pessoas passa por um período adaptativo para poder realmente se acostumar. Mas são dias difíceis, eu confesso para você que acompanhando as pessoas, são dias difíceis. Por quê? Anteriormente você me perguntou desses protocolos, quantas horas. Existem protocolos para 8 horas de jejum intermitente, existem protocolos para 16, 18. Há pessoas que já relataram 36 horas de absoluto jejum de sólidos. Você mesmo já expressou, que isso, né? Eu também me assusto. Me assusto porque a gente sabe que o corpo humano, ele precisa ter algum tipo de substrato. Você, por um lado, desintoxica, mas, por outro lado, você pode submeter a pessoa a uma hipoglicemia mais acentuada, a uma fraqueza, perda da estrutura muscular, que depende do substrato que a gente ingere. Então, precisa tomar muito cuidado para você... E risco para o coração também. E riscos que você não quer, né? Você pode ter realmente alterações do ritmo cardíaco, você pode ter alterações da pressão arterial. Agora, os efeitos colaterais gerais, dor de cabeça, náusea, gosto ruim na boca, muitas vezes aquela sensação de gastrite, porque você não tem o alimento ali para se misturar com o ácido, confusão mental, turvação visual. Então, isso é o que a gente vê na maioria das vezes. Agora, claro, há possibilidade de uma adaptação? Sim, mas eu coloco sempre em questão, como que você trabalha no dia a dia? Eu dependo da minha concentração a todo momento. No meu caso, eu sou cirurgião cardiovascular. Será que eu sou uma pessoa indicada para ficar a todo momento fazendo jejum, sendo que eu preciso de precisão, concentração, minha visão muito ali precisa nos meus movimentos? Se o jejum vier a me atrapalhar nesse sentido, eu não posso usá-lo. Então, por isso que eu preciso individualizar no consultório, conversar, para ver se a pessoa não está numa empolgação desnecessária. Então, o seu conselho é
para que cada um procure o seu médico? Com certeza. Fazer exames, primeiramente, não só procurar o médico para discutir essa questão, mas fazer exames de check-up, conhecer o seu metabolismo, conhecer a sua condição cardiovascular, relatar ao médico como é que é o seu dia a dia profissional. Se você pode se dar o luxo de ficar tendo esses sintomas, esses efeitos colaterais de tontura, turvação e ao mesmo tempo desempenhar o seu trabalho. Como eu falei, alguns trabalhos exigem muito essa precisão intelectual, essa precisão de vista, de visão, de concentração. Então você não pode substituir isso por vamos colocar, uma empolgação de um jejum intermitente. O jejum intermitente, a pessoa perde massa muscular? Com o tempo, se a pessoa fizer isso durante um tempo prolongado, esse é um dos efeitos não desejados. Começa a ocorrer uma perda da massa muscular da pessoa. E aí eu faço a seguinte observação. Perda de massa muscular em qualquer pessoa significa índice de imunidade reduzido, você fica mais exposto à doença, à infecção. Então, pessoas que têm massa muscular diminuída, por qualquer que seja a causa, se for o jejum intermitente, vale a ressalva. Massa muscular diminuída implica em imunidade reduzida, você está mais suscetível a doenças, infecção, doenças do coração, doenças neurológicas. Então, você se expõe desnecessariamente por um mecanismo que às vezes não era tão indicado para você. Entendi. E o sono? Me parece que você dá uma importância prioritária à qualidade do sono. Com certeza. O sono é um dos mecanismos que eu posso colocar em um tripé da imunidade. O tripé da imunidade é a alimentação, a hidratação e a qualidade do seu sono noturno. Mas é o sono reparador que a gente chama. Então, o sono reparador é aquele período que você verdadeiramente descansa sem interrupção. Os estudos mostram que é de 6 a 8 horas o adequado para cada ser humano. Nem muito menos, nem muito mais. Não adianta dormir 12 horas e achar que vai viver mais. Não é assim. É um período mínimo necessário para que você tenha reações químicas estáveis no seu corpo. Agora, há pessoas que trabalham durante a noite, então eles invertem o ciclo hormonal. Isso não é bom pensando no futuro. Então, pessoas que invertem a sua fisiologia, porque são trabalhadores da noite. Então, vamos imaginar um segurança noturno. Ele tende a ter um risco cardiovascular, talvez muito elevado, não tanto pela alimentação ou pelo cigarro, mas sobretudo porque ele mudou drasticamente o ritmo, que a gente chama de ritmo circadiano do corpo. Então, esse é um problema muito complicado, você associar a parte profissional com o sono. E não vale dormir com remédio. E não vale você ficar exatamente na dependência de remédio. Quanto tempo que você vai tolerar? Porque o remédio, por ser remédio, ele vai trazer algum efeito colateral. Entendi. Olha, falando em sono, eu tenho aqui da Sun Comfort, já que o sono é tão importante e reparador, o Leandro já rapidamente me trouxe aqui um exemplar dos Serenos, que é o travesseiro da Sun Comfort, que produz os mais bonitos, mais bem acabados e mais bem cuidados colchões do Brasil. Olha aí, para você. Se não gostar, depois pode falar também, viu? Muito obrigado. Tenho certeza que com ele eu vou ter um sono reparador de 6 a 8 horas e vou conseguir aumentar meu tempo de vida, minha longevidade cardiovascular. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edmond. Obrigado, até a próxima. Obrigado, igualmente. Obrigado.